Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Cerveiríssimo e hoje a gente tá aqui para mais uma análise de episódio. Dessa vez análise do episódio 15, Divina Comédia. E nossa, que episódio bom, mano. Esse episódio foi muito bom, velho. Esse foi um episódio bom. Foi um episódio estilo episódio 4 de O Segredo na Floresta, assim, sabe? Estilo assim, esse episódio 6, do meio do episódio 6 pra frente, um negócio de desenvolvimento de personagem mais trágico, mais introspectivo e reforçando a relação entre os personagens. Foi muito foda esse episódio, do começo ao fim, assim, foi emocionante, tenso, cheio de mistérios, cheio de perguntas, poucas respostas e, mano, de maneira geral, foi um episódio muito incrível, um episódio que tava precisando muito, porque em Ordem Paranormal Desconjuração a gente não teve, tava em falta episódios desse estilo assim, de mais introspecção, de mais sentimento, sabe? É algo que eu tava sentindo falta e eu tenho certeza que muita gente tava sentindo falta também. Mas então vamos por partes, certo? Começa o episódio depois que eles mataram o espreitador e o Kaiser já encontra aí algumas coisas bem interessantes no corpo do espreitador. Entre elas, dois cristais hexagonais que são para abrir os outros 2 caixões. Eu tinha falado no meu último vídeo de quantos episódios vai ter desconjuração, que eles ainda têm que descobrir mais sobre os outros 2 moradores da casa. E agora eles vão descobrir. Agora eles vão abrir os 2 caixões e vão ter mais aí conhecimento e mais informação sobre a casa. E provavelmente no próximo episódio o mistério da casa da mansão Diabrada vai ser solucionado por completo. Ou vai chegar quase lá. Eu ainda acho que ele vai ter uma boss fight no próximo episódio. Eu tenho essa sensação que vai ter uma boss fight no próximo episódio. Provavelmente eles vão enfrentar 2, se não uma boss fight, 2 monstros bem fortes, né? Não necessariamente uma boss fight, mas tipo uma mini boss fight, assim, uma coisa, algo assim. Tomara que tenha, porque eu sinto que pra fazer sentido o mistério da mansão precisa. Eles precisam dessas 2 boss fights pra fechar a saga da mansão Diabrada, assim, definitivamente. Porque por enquanto não se fechou, eles só deram uma pausa, né? Então, eles encontraram esses 2 cristais para continuar o Kaiser, né? Encontrou esses 2 cristais para continuar a investigação. Encontrou a cabeça da boneca com um ritual que tá nas costas do Arthur. E encontrou também um outro ritual aí num papel que a gente não sabe o que faz ainda. E esses rituais foram usados para transcender mais pra frente. Daqui a pouco, esse ritual da boneca do Arthur, né? O outro ninguém transcendeu com ele ainda, né? Mas em breve vai. Mas enfim, isso daí eu falo mais pra frente. Além disso, eles encontraram mais alguma coisa no espreitador? Não, né? Acho que foi só essas 4 coisas. Foram só essas 4 coisas no espreitador. E a gente foi direto pra base da ordem. Mas antes teve o Luciano pegando as pizzas e vendo que um pedaço estava faltando. O Kaiser mais pra frente fala que pegou esse pedaço, mas ele na real não pegou. A gente sabe muito bem que ele não pegou. Foi alguma coisa que pegou esse pedaço de pizza aí. Muita gente falando que é o Tirigan, o amigo imaginário, entre aspas, do Tim. Muita gente falando que é o outro boss que tá nessa casa ainda, que é o boss do músico. Muita gente falando que é o próprio Anthony que tá observando eles. Não faz sentido ser o Anthony porque ele não diria, ele não comeria a pizza e falaria, tipo, ó, tô aqui. E muita gente falando que é o Tim, também pode ser o Tim, acho que é o mais provável, né, porque tava tendo uma puta treta lá em cima, então eu acredito que a Cassiano e companhia estavam acompanhando de binóculo, e aí o Tim escapou de novo, né, e aproveitou já pra pegar um pedaço de pizza. Mas eu diria que é o Tirigan, e o Tirigan, depois que eu fiz aquele vídeo do quantos episódios vai ter desconjuração, que eu falei do boss do músico, do último morador que a gente não viu ainda, o Tirigan pode ser o boss do músico, né? O Tirigan pode ser esse boss, esse amigo imaginário do Tim aí, pode ser o último boss da mansão. Seria muito louco. Eu acho que, sinceramente, talvez não tenham mais boss. Talvez tenham, tipo, mini boss, tá ligado? Uns monstros fortes, mas não fortes a ponto de, tipo assim, 1 hora de luta, sabe? Um bagulho mais de boa, assim, pelo menos por enquanto.
Porque ninguém, mano, essa mansão, velho, pelo amor de Deus, os caras já estão há 5, né, episódio e meio nesse negócio, investigando ela. Nossa, vamos pra próxima, por favor. Vamos avançar a história, pelo amor de Deus, tá ligado? A gente precisa, vamos superar, né, já dá na hora da gente superar essa mansão logo de uma vez. E aí, bom, tem todo esse mistério da pizza. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que foi, o que aconteceu com esse pedaço de pizza, quem comeu esse pedaço de pizza. Eu pessoalmente acho que foi o Tyrion, e a gente vai lutar com ele aí no próximo episódio. E bom, a gente vai pra casa. Finalmente a Eren conserta a van lá, eles vão pra base da Ordem. E na base da Ordem, meus amigos, acontece muita coisa muito interessante. E logo de cara, assim, eu já quero falar logo de cara, mano. A melhor notícia desse episódio inteiro pra mim, assim, não foi a melhor coisa que aconteceu no episódio, mas a melhor notícia desse episódio foi que o Veríssimo sumiu. E não é que é tipo, nossa, ainda bem, graças a Deus que o Veríssimo sumiu, tomara que ele morra, não é isso. É que tipo, é uma notícia excelente, porque confirma definitivamente quando vai se passar Enigma do Medo. Enigma do Medo vai confirmado se passar durante Desconjuração. E eu fiz, quem me acompanha aí no canal há um tempinho sabe, eu fiz um vídeo especificamente para teorizar sobre quando vai acontecer Enigma do Medo, e no vídeo de previsões do episódio 9 eu falei também sobre a possibilidade da Seita das Máscaras ter levado o Veríssimo. Eu falei no vídeo de Enigma do Medo, eu teorizei também sobre como o Veríssimo pode ter sido levado cativo pela Seita das Máscaras, pra não... Em troca da seita não ferir os agentes da Ordem, o Senhor Veríssimo aceitou em ir com eles e fez aí essa troca, né? E, cara, eu tô muito feliz que eu realmente estava certo nisso. E eu defendi no meu vídeo de quando ia ser Enigma do Medo, eu defendi que ia ser muito foda se fosse durante, que ia dar muito trabalho pro Cellbit, mas se ele conseguisse fazer ia ser muito foda. E agora que tá confirmado que vai acontecer, eu estou pulando de alegria. Eu estou, mano, completamente em êxtase, porque Enigma do Medo vai sim se passar durante Desconjuração. E isso é especialmente legal porque abre possibilidades aí da gente ver os nossos personagens, ver o Arthur, ver o Kaiser, ver o Joey, ver o Dante. Seria muito interessante ver todos eles em Enigma do Medo. Eu sei que vai ter uma DLC especialmente para Desconjuração e que talvez os personagens não apareçam, mas a Mia tem, em algum momento de Enigma do Medo, a Mia tem que ir para a base da Ordem. Ela tem que ir pra base da Ordem e passar o tempo lá. Tipo, a gente não sabe quanto tempo de gameplay vai ter em Enigma do Medo. Eu acho que o ideal, assim, pelo menos pra ficar legal, umas 20 horas. Eu acho que seria um tempo massa. Porque pra mim não ficaria pouco, também não seria muito. Muito, mano, muito não vai ser. Eu vou jogar o quanto tempo de gameplay tiver. Mas pra mim, se for menos de 20 horas, vai ser muito pouco, tá ligado? Eu vou ficar muito triste se for menos de 20 horas, porque eu quero aproveitar pelo menos um dia inteiro dessa beleza. Então, se o jogo for realmente pelo menos umas 20, 24 horas de gameplay, a Mia não vai ficar esse tempo todo perambulando por aí. Ela tem que parar na base da Ordem em algum momento, e eu diria que em vários momentos. E é meio impossível ela fazer uma parada na base da Ordem e não encontrar algum dos agentes em alguma hora, entendeu? Ela já encontrou os nossos agentes e já deu direções para eles antes do desaparecimento do Veríssimo. Mas eu acho que o jogo vai começar exatamente quando o Veríssimo desapareceu, que é o episódio 9, né? Então eu acho que exatamente após os eventos do episódio 9, o Enigma do Medo já estava em ação e a Mia já estava investigando isso, né? No caso, depois ali, no episódio 9, a Mia aparece, inclusive, que é quando ela dá a direção ali para os agentes para onde seguir o caso. E eu acho que aquela cena não vai estar em Enigma do Medo. Enigma do Medo vai se passar um pouco depois daquela cena, porque a Mia fala, tipo, no próprio episódio 9, a Mia fala: eu convenci ele a ir dormir. O que é muito estranho, porque ela teve uma conversa, claramente ela teve uma conversa com o Sr. Veríssimo, então talvez o Sr. Veríssimo foi raptado em casa. Mas eu ainda acho, e tipo, se ele foi raptado em casa, isso meio que anula a possibilidade da Seita das Máscaras estar envolvida. Mas eu ainda acho que a Seita das Máscaras tem muita participação nessa história.
E enfim, confirmado, basicamente, Enigma do Medo vai se passar durante Desconjuração. Eu diria que exatamente após a cena da Mia guiando os nossos agentes para a mansão endiabrada, exatamente tipo algumas horas depois daquela cena, Enigma do Medo vai começar. Com a Mia talvez chegando em casa e não encontrando o Veríssimo, ou algo assim. Ou ela percebendo que o Veríssimo não tá voltando pra base. E seria muito louco. Eu tô ansioso, velho. Depois, quando a Shizui falou que o Veríssimo sumiu, eu pulei da cadeira e falei, é isso, mano, é isso. É disso que eu tô falando, velho. É isso aí mesmo, tá ligado? Enfim, muito animado pra Enigma do Medo. Muito animado. Eu comprei o jogo, eu gastei R$80. Eu tenho Season Pass, eu tenho tudo. Então eu estou ansiosamente esperando 2022. Julho ou junho, se eu não me engano, de 2022. E vamos ver aí o que o Cellbit tem pra nós no Enigma do Medo. Então, bom, essa coisa toda do Enigma do Medo já fora do nosso caminho. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu na base em si. Os nossos agentes foram curados. Muito interessante a informação de que agora a gente não precisa esperar uma semana inteira para o tratamento completo na base da ordem fazer efeito, que é muito bom. Seria um saco ter que esperar uma semana. Eles obviamente não iriam esperar esse tempo todo e isso deixaria o tratamento incompleto. E aí eles basicamente nunca iam ficar full life, nunca. Então ainda bem que o Cellbit deu esse negócio, tipo assim, não, 24 horas, tá de boa. Nem precisa de 24 horas, só uma noite boa de sono, você tá curado. E isso é muito bom, não é realista, né? Mas considerando que eles transcenderam, então tem bastante ajuda paranormal aí, beleza. Então, uma informação muito interessante que a gente descobre é sobre a Marcela. Que ela fala que, eu entrei na ordem porque os agentes invadiram a minha casa. Invadiram não, né? Mas entraram na minha casa e interrogaram o meu filho e umas coisas muito loucas assim. E eu falei isso em um vídeo passado, que isso aconteceu com a Marcela e que ela era a mãe do Matheus. E ninguém acreditou em mim. Eu não sei se a galera... Eu não sei o que a galera falou direito. Eu não lembro se eu falei se ela era a mãe do Matheus. Ela é a mãe do Matheus. Agora a gente sabe que ela é a mãe do Matheus. Mas eu acho que eu falei que ela era a mãe do Matheus. Se eu bem me lembro, talvez eu tenha falado que ela era a mãe do Gabriel. Mas eu acho que não. Acho que eu falei que ela era a mãe do Matheus mesmo. Então eu tava certo. Eu acho que isso já era meio que confirmado, se pá. Mas... ainda bem que agora a gente tem 100% de certeza, a Marcela é mãe do Matheus. E eu não lembro se o Thiago deu em cima dela ou se ele deu em cima da mãe do Gabriel agora. Mas eu acho que foi em cima da Marcela mesmo. Provavelmente foi em cima da Marcela mesmo que o Thiago deu em cima. O que é icônico, assim, é muito pica. E eu queria muito que o Thiago tivesse vivo para ver como seria a interação entre Marcela e Thiago depois desse acontecimento histórico que foi o Thiago dando em cima da Marcela, né? E bom, enfim, os agentes todos se curam e a Marcela e a galera descobre sobre a morte do Tristan, que foi um momento absurdo. Todos os NPCs, né, a Marcela, o Nestor não, o Renan, a Shizui, o Paulo, o Samuel, todo mundo descobrindo da morte do Tristan, a Clarissa. Foi uma sequência, assim, muito absurda. O Tristan era claramente um dos agentes mais importantes, assim, um dos mais importantes mesmo agentes da Ordem, um dos mais antigos e um dos mais promissores, um dos mais amados, carismáticos. Esse era o Tristan. E a morte dele foi... nossa, mano, graças a Deus que ninguém sabe como foi a morte dele, porque foi brutal. Que nem a Desconjuração. Foi triste mesmo, assim, foi totalmente brutal e trágica e grossa. E, enfim, foi triste. Os personagens descobrindo isso foi ainda mais triste. A gente tem uma cena incrível com a Clarissa chegando... extremamente carismática. Cara, a Clarissa é muito carismática. Eu tinha a impressão pelo design do personagem dela que ela ia ser metida, chata, assim, sabe? Tipo, ai, nossa, você é muito burro, não sei o que. Tipo umas patricinha mesmo. O clássico estereótipo de patricinha loira de olho azul. Mas não, a Clarissa é muito gente boa, tem um coração enorme. E conversou com o Kaiser, assim,
Eu assumo que ela e o Kaiser nem são tão amigos assim. E ela, mano, bateu um super papo com o Kaiser, ouviu o que ele tinha a dizer, perguntou se tava bem. E nossa, foi muito incrível, me surpreendi muito positivamente com a Clarissa nesse episódio. O personagem dela muito foda, a Eren. Eu vou falar mais tarde sobre a Eren, mas a cena quando a Clarissa vê a Eren cantando lá na homenagem do Tristan e chega e fala umas palavras muito incríveis e ela entrega o dispositivo, cara, das 3 espiãs demais pra você apertar quando estiver em perigo, cara. Nossa, isso foi muito foda também, mano. Essa referência, mano, nossa, incrível, incrível. E de modo geral, assim, muito feliz com a Clarissa, com o personagem dela. E eu espero que o Selbit traga mais dela. Eu espero que a gente vá em uma missão com elas. O Joey, especificamente, eu acho que é muito interessante se ele for em uma missão com elas. Porque do grupo de protagonistas, ele é o mais furtivo, né? Ele é o com mais furtividade e que mais seria que mais cabível em uma missão de infiltração. Porque as 3 espiãs demais são a equipe da Ordem especialista em infiltração silenciosa furtiva. E o Joey é o ninja, né, da equipe, ele é o furtivo. Então eu acho que o Joey indo em uma missão com as 3 seria muito massa, seria muito foda. E eu espero que aconteça. Eu quero ver mais das 3 espiãs demais. Eu quero ver mais de todos os agentes da Ordem, sinceramente. Eu quero ver cada um dos agentes da Ordem em ação. E eu sinceramente acho que a gente vai ver. Eu acho que a gente não tá nem na metade de Desconjuração ainda. Desconjuração vai ter uns 35, 40 episódios, acho que tranquilo. O Selbit fez muitos agentes da Ordem. Ele trabalhou em muitos personagens pra não usar eles. Então eu posso garantir pra vocês que vai ter todos os agentes da Ordem ainda. A gente vai aprender muito sobre eles. E provavelmente eles vão em missões com os nossos protagonistas. Eu acho que o Wagner, não é Wagner, é Wagner. O cara grandão que tava jogando sinuca com o Walter, que tava jogando sinuca com o Tristan, Walter, que fica atrás do Senhor Veríssimo na opening. Ele, eu acho que é o próximo que vai acompanhar a equipe nas missões, porque ele é o cara que tava atrás do Senhor Veríssimo, ele era um amigo muito próximo do Tristan. E ele tá ali, mano. Ele é o cara central. Ele é o NPC central da opening lá. Ele tá até mais destacado que a própria Mia na opening. Então eu acredito que com certeza o Wagner não, mano. Eu fico esquecendo o nome dele. Ele vai ter um papel muito importante ainda na história. E a gente vai ver bastante dele ainda. Eu tô tentando lembrar o nome dele, não tô conseguindo. Eu tinha lembrado, eu sou um idiota. Depois eu falo disso. Então, a cena... Agora vamos falar um pouco da Eren. Cara, a cena da Eren cantando foi um negócio absurdo, velho. Tipo, todo mundo reunido ali. E aí os discursos individuais de cada um. Foi um negócio muito foda. E a Eren tá crescendo muito como personagem. Pra mim, eu tô sentindo ela crescendo, assim, ela ganhando mais uma personalidade e ganhando mais uma voz, assim. Ela ainda não tem, a Eren ainda não tem um traço, uma característica que é, tipo, a Eren, sabe? Não é que nem, tipo, o Kaiser, que é o cara que tem fobia social e o cara que é mais sabe, no canto dele. O Joey, que é o cara mais bravo, mais puto, que é mais, nossa, eu quero morrer, eu quero matar todos, é tipo uma vibe mais Eren, assim. O Arthur, que é super gente boa, que é super amigável com todo mundo, que é o Luciano, que é um militar fudido, que é tipo com sede de sangue nos olhos, que é meio pirado das ideias. A Eren não tem muito uma coisa que se destaque dela, assim, que você fala, isso é um traço da Eren. Você não consegue descrever muito a Eren que nem você conseguiria descrever um outro personagem, sabe? Tem o bagulho dos explosivos dela, né? Que ela gosta de explosão e tal. Mas isso não é uma personalidade, um traço de personalidade particularmente muito interessante, assim. É só uma coisa, assim. O Joey tem isso também e é bem melhor trabalhado, inclusive, do que o da Eren. Então eu acho que falta um pouco pro personagem da Eren crescer, mas eu tô cada vez mais gostando. E eu acho que falta só um pouquinho. Eu acho que falta a galera se encontrar um pouquinho mais no personagem e definir um rumo um pouquinho melhor pra ele, destacando um pouco mais alguns pontos da personalidade do personagem. E eu acho que pode sair algo muito interessante da Eren, em breve, inclusive, né? E foi um show. A Eren mandou muito bem. A galera atua
demais, a atuação da Eren tava muito boa. A gente teve mais algumas cenas de Joe e Eren nesse episódio, né? Teve algum pra alimentar o chip ainda mais. Antes eu tava achando que não ia rolar, mas depois do episódio de hoje eu aceitei. Joe e Eren vai rolar. A não ser que um dos dois morra, Joe e Eren vai rolar em algum momento. Eles vão se beijar. Eu já aceitei, vai acontecer. Você querendo ou não, vai acontecer. A Eren deixou bem claro. Cada dia mais eu te admiro mais. Então, Joe e Eren vai rolar. É só questão de tempo, assim, não sei quando, mas vai. Podem ficar tranquilos, o beijo deles vai sair. Mas é algo que no começo eu não tava olhando muito positivamente pra isso, mas eu acho que se for bem trabalhado pode ser legal. Inclusive está sendo muito bem trabalhado. Joe e Eren é uma relação que está sendo bem trabalhada mesmo. A fissuração é foda, né? Mas a paixão que ambos têm por explosão e ver coisas estourando e é interessante, é uma coisa que liga eles, uma curiosidadezinha que liga eles que é bem legal. O Joey salvando a Eren aí algumas vezes, a Eren olhando assim como tendo esse senso de admiração pelo Joey, os dois se confortando bastante em vários momentos. Eles estão tendo uns momentos bem legais e eu acho que falta uma cena assim pra dar um pay assim na relação deles, que aí eu vou comprar completamente. Porque por enquanto eu tô tipo assim, se rolar legal, tá legal. Mas falta uma cena assim pra fazer pum, e aí a relação deles engaixar de vez, e aí ia ser fodas. Eu acho que tem que ter essa cenazinha assim. Eu acho que os dois, ambos, Luba e Calera, estão esperando um momento, aquele momento, e aí vai sair o beijão. Eu acho que vai ser louco. Vou confessar aqui. Eu tô esperando esse momento. Eu estou esperando esse momento, aguardando esse momento ansiosamente. E eu espero que seja bem feito. Se for bem feito, vai ser bem legal. Vai ser um plus aí no RPG bem da hora. Porque até agora não teve nenhuma relação romântica. E é algo que pode perfeitamente caber. A descongelação é brutal, mas pode ser fofinha também, se pá. Não pode ser só morte, sangue, explosão e morte, tristeza e desidratação a série inteira, né? Tem que ter alguma coisinha aí. E eu acho que Joe e Eren vai ser um bom jeito de fazer isso. E agora depois, todo mundo faz os rituais lá, a Eren canta e beleza. E aí tem o bagulho do Dante lendo a mente da Beatrice. Essa cena, meus amigos, foi do caralho. Foi um negócio assim muito foda. O Dante vai lá, entra na mente da Beatrice. E eu tinha falado 3 possibilidades dessa cena. 1. O Dante ia saber toda a verdade e ia virar um existido. 2. O Dante ia falar com a Beatrice normalmente, como se não fosse nada. 3. O Dante ia só ouvir Beatrice, e assim, uns ruídos de existido na cabeça dela. E eu acho que a possibilidade que mais chegou perto foi a 3. Que é o Dante ouvindo só uns barulhos, uns gritos. Mas ao mesmo tempo eu acho que a primeira também foi bem verdade, que é o Dante justamente sabendo tudo, né? E virando existido, mas não exatamente, né? E foi muito interessante essa cena, porque abriu a nossa mente um pouco mais para o que é exatamente saber tudo. O que significa virar um existido de fato, sabe? Para onde você vai? Para onde vai sua mente? O que é aquele redemoinho de almas e dor que a Beatrice tava, que a alma da Beatrice tava, e o Dante viu acontecendo? O que é aquilo? E eu me pergunto se matar a Beatrice realmente se livrou ela daquilo. Porque não parece que o corpo dela tava ligado a isso. Parece, tipo, na mente dela tava se passando isso. Mas pode ser muito bem que a alma dela tava presa nesse lugar. E matar ela não adiantou nada. Só removeu completamente as chances e as esperanças dela de sair daquele lugar. Eu espero que não seja isso, porque é bem trágico. Mas se for, vai que é tristeza, né? Mas eu acho que a Beatrice foi liberta dessa tortura que ela tava tendo com a morte dela. E que bom, né? Graças a Deus, porque tava tensa a situação. O Dante perdeu 20 de sanidade só de ficar alguns segundinhos experienciando o que a Beatrice estava experienciando por dias, né?
Então, nossa, ainda bem que a Beatriz não está mais naquele lugar bizarro. E o Dante vê tudo isso, ele fica louco por um tempo, assim, a cabeça dele dói pra cacete, ele perde 20 de sanidade, o Dante tá com uns 20 e poucos agora. Ele vai ganhar bastante, eu não tô preocupado ainda com o Dante ficando louco, especialmente porque agora ele não vai usar tantos rituais mais, né? Enfim, o Dante desmaia e a gente tem a revelação absurda que o Dante agora tá cego. E eu vou dizer, mano, eu acho que essa cena do Dante ficando cego foi a cena que mais me chocou em toda a Desconjuração até agora. Perdão, acho que foi a cena que eu mais fiquei chocado. Porque o Selbit falou assim, você tá cego. Eu juro, eu pulei pra trás, assim, eu levei minha cadeira lá pra trás, lá perto da minha cama, e eu abri a boca, assim, fiquei com a boca abertona, uns 2 minutos, assim, eu fiquei encarando a tela, tipo, quê? Como assim o Dante tá cego, mano? E agora, tá ligado? Eu fiquei muito abismado com isso, porque, beleza, morte da Liz, morte da Beatrice, morte do Tristan, foram cenas que foi meio do nada, foi. Mas deu pra se preparar, pelo menos, assim, deu uns segundinhos pra gente se preparar. Minutinhos, que seja. O Dante não, o Dante ele acordou cego. E é isso aí, irmão, o Dante tá cego. E eu fiquei de boca aberta, velho. Essa cena foi uma das que mais me chocou, talvez a que mais me chocou em toda a Desconjuração até agora. E eu devo dizer, velho, o Dante acordou desesperado e meteu um socão logo na boca do Joey pra ele ficar ligeiro. E já correu, mano, procurando a Beatriz, não sei o que lá. E toda a cena de Dante cego e Beatriz e ele falando assim, vamos pro orfanato, a gente tem que ir pro orfanato. Foi muito foda. E eu vou dizer aqui, mano, vocês podem ter visto no meu Twitter isso já. Mas o Dante entrou oficialmente no meu top 5 de personagens depois desse episódio. Ele, mano, nossa, o Dante... O Hakim é um monstro. Eu não sei como o Hakim faz o que ele faz, mas o cara manda muito. O Dante é simplesmente fantástico. Esse episódio do Dante foi simplesmente fantástico. A atuação dele foi incrível, a performance do Hakim foi excepcional. O desenvolvimento dos personagens foi fantástico. Todas as decisões dele. O Dante ficando cego, cara, abre um leque de oportunidades e um leque de caminhos que é um negócio inacreditável, velho. É poético, assim, no sentido de que o Gal e todo mundo dos scriptas são cegos e eles ainda enxergam. E é isso isso eu tava pensando. O Dante tá cego, mas quase com certeza tem uma maneira de reverter isso. Não reverter isso, mas ajudar e meio que dar uma nova visão pro Dante, digamos assim. Visão essa que os scriptas têm. O Bruno fala no episódio 8. O Bruno fala no episódio 8 pro Kaiser que eu não vejo as coisas, mas eu enxergo as coisas. Algo assim, eu não enxergo, mas eu vejo. Ele faz uma metáfora assim dessas. E ele claramente, ele só vê as coisas que ele precisa ver, ou ele só enxerga quando necessário, ou algo assim. Então, o Dante claramente tem esperança ainda. O Dante provavelmente em algum momento ele vai recuperar a visão e vai ter essa visão mágica ocultista aí que os scriptas têm em algum momento, eu acho, espero. Mas se ele não vai ter, eu fico me perguntando, o que vai acontecer com o Dante? Como ele vai ser útil herói, assim, porque ele não vê mais, né? E isso é um problema. Tudo bem que ele consegue usar rituais, né? Ele consegue se concentrar nos símbolos. Mas pra usar um ritual em alguém, você não precisa estar vendo essa pessoa, não. Tipo, como é que você vai olhar... Como é que você vai, sabe, escolher o seu alvo se você não tá vendo nada? Tipo, não tem muito como fazer isso, tem? Então, tipo, eu sinto que o Dante não vai ser útil, pelo menos não em combates herói por enquanto, assim. Ele vai ficar bem de lado até ele recuperar a visão. Eu espero que isso aconteça em breve, mas, sei lá, talvez tenha um jeito do Dante usar rituais mesmo cego. Eu espero que tenha, mas eu pessoalmente não vejo sentido, não vejo como ele faria isso por enquanto, né? E tem todo o bagulho do Arthur está sendo oficialmente observado. E é um negócio que eu não sei como eles vão lidar com isso, né?
Porque... Mas a parte boa é que o Kaiser, quando ele transcendeu, ele descobriu que quem tá observando ele só consegue observar ele por 5 minutos. Usa o ritual assim em um determinado tempo e tem 5 minutos observando totalmente tudo que tá acontecendo com o Arthur. E isso é interessante, porque pelo menos ele não tá sendo observado o tempo todo. Então se eles contarem pro Arthur o que tá acontecendo e eles contarem em um momento em que ele não tá sendo observado, se eles derem sorte, né, e ele não estiver sendo observado no momento que eles contarem tudo, aí pode ser que eles arranjem talvez até uma armadilha pros scriptas. Esse bagulho do Arthur tem muito potencial pra eles, tipo, mandarem o Arthur em uma missão fake com a galera, pra, tipo assim, pra fazer uma armadilha, mandar ele em uma missão fake sem o Arthur saber, e fazer uma armadilha, atraindo os scriptas pra lá e encurralando eles, os que aparecerem, pelo menos, né? Ia ser muito louco se isso acontecesse. Eu acho que tem potencial. Esse plot, essa linha de plot do Arthur sendo observado, é algo que a gente achou que terminou no Espreitador, mas não, tá rolando até agora. O Arthur, mano, a galera gosta de observar o Arthur. É impressionante, assim. E, tecnicamente não é o Arthur que tá sendo observado, é todo mundo que tá ao redor dele que tá sendo observado. Mas eu acho que conta como o Arthur sendo observado também, enfim. E eu acho muito interessante isso. E o Kaiser, quando transcendeu, também falou algo bem interessante, que é algo que se eu fosse um player, mano, eu já tinha muito tempo metido o pau na mesa e falado assim: Joe, que porra é essa? O que você tá escondendo, irmão? Fala aí, o que tá rolando? Se você não falar, eu não confio mais em você, cara. Se você não falar, eu vou... Qual foi? O que tá pegando? Porque o Joey literalmente tem informações sobre aquele dia da invasão que ele claramente não tá falando porque não quer e que são extremamente valiosas pro desaparecimento do Senhor Veríssimo e pra nossa investigação atual. Talvez o Tristan, talvez a Beatrice não tivessem morrido se o Joey tivesse falado antes o que ele sabe. Vocês pararam pra pensar nisso? Talvez eles estivessem vivos. Então, isso do Joey tá omitindo o que aconteceu naquele dia e omitindo o que ele sabe é gravíssimo. Se eu fosse um player, eu já teria despirocado com o Joey e mandado ele me mandar logo, fala logo, entendeu? O Kaiser, é bom saber que o Kaiser tá ligado nisso e que o Kaiser tá de olho, mas eu esperava que o Kaiser, às vezes ele tem esses ataques, né? Às vezes ele desabafa. Eu acho que em algum momento, em breve, o Kaiser vai chegar no Joey e mandar ele desembuchar. Eu acho que vai ser muito louco se acontecer. E eu espero que aconteça, porque eu não aguento mais o Joey. Mano, já fazem 6 episódios que o Joey tá guardando esse segredo. Eu não aguento mais, mano. Eu tô quase indo lá em Tubarão, dando um soco na boca do Duba pra ele falar logo esse negócio, velho. Então, nossa, eu tô muito aflito com essa história do Joey guardando segredo. E eu espero que ele revele isso logo, né? E aí depois do enterro da Beatrice, a gente tem o Dante recitando a Divina Comédia decorado, e é algo impressionante. O cara falou 4 horas de texto de cor, né? Tudo bem que ele leu o livro bastante na vida dele, mas nossa, 4 horas é bastante tempo. Foi até engraçado o Joey, no caso o Luba, né? Na hora que o Dante fala que ele ia ficar 4 horas recitando a Divina Comédia, o Luba solta um é tipo, quê? Você vai ficar 4 horas aí? Mas no fim eles ficaram realmente as 4 horas. Eu fiquei com medo de quando eles chegassem no orfanato tivesse tipo o Gal lá, tá ligado? E o Kian fazendo um piquenique na frente do orfanato e só estaciona a van da Ordem na frente, assim, tá ligado? Ia ser muito louco. Mas aparentemente não, aparentemente o orfanato tá safe mesmo. Os scriptas não vão voltar pra lá tão cedo. Então essa cena do funeral da Beatrice de modo já foi muito foda. Muito foda. Eu tava com muita saudade de um episódio assim. Um episódio nessa vibe. Um episódio de perda, de desenvolvimento de personagem. Um episódio de tristeza. Porque desde o episódio 9, 10 no caso, né? Que o Tristan morreu. Não tem nenhuma... Não teve esse momento, sabe? Tipo, no episódio 10 teve eles meio que em choque, assim, com a morte do Tristan. Mas eles não tiveram tempo de parar pra... Não é que eles não tiveram tempo, é que eles não quiseram parar pra homenagear o Tristan de fato e refletir um pouco mais nessa situação. E meio que não caiu a ficha deles nisso tudo. E agora, finalmente, no episódio 15, todo mundo teve tempo de processar as mortes e processar o que estava acontecendo.
E foi um episódio muito foda, assim, estilo episódio 4 de Segredo na Floresta. Foi pica, muito foda, muito, extraordinariamente muito pica. Eu gostei demais. Dante cego dando um tiro na Beatrice e falando que a vida é uma divina comédia. Top 10 cenas de desconjuração, top 5 cenas de desconjuração até agora, vai. Muito foda. O Dante, como eu já falei, entrou no meu top 5 de personagens. O desenvolvimento dele tá fantástico. Tá simplesmente fora da casinha, coisa de louco. O Hakim manda demais. O Dante, mano. Eu vejo muita gente falando que os personagens novos não tiveram tempo. Cara, Desconjuração não tá nem na metade. Eu garanto pra vocês que Desconjuração não está nem na metade. Talvez esteja chegando na metade. Acho que daqui a alguns episódios vai estar na metade. Por enquanto tá de boaça ainda. Então, tipo, Desconjuração vai acabar lá pro fim do ano, galera. Eu tenho quase certeza. Vai acabar, tipo, lá em setembro ou outubro. Então, vai ser muito louco ver o crescimento dos personagens até lá. Tomara que os personagens novos não morram até os últimos episódios, ou até ali perto dos últimos episódios, porque eu quero muito ver o que o Dante tem pra entregar, o que a Eren tem pra entregar. E eu sinto que a Beatrice, em Desconjuração, ela foi o Chris de Segredo na Floresta. Foi um personagem que morreu uma morte trágica e abriu espaço para outro personagem ganhar muito brilho, se desenvolver muito e ficar muito foda. No caso, o Chris deu muito espaço pro César e a Beatrice deu um puta espaço pro Dante. E agora os dois, tanto César como Dante, se tornaram personagens muito melhores e incríveis dentro das próprias histórias. O César, no episódio 4, ele se tornou o meu segundo personagem favorito de Segredo na Floresta. Na verdade, na época ele virou meu favorito. O Joey passou depois, assim. Lá pro final de Segredo na Floresta, o Joey passou. Então, tipo, o Dante agora é meu top 5 e eu acho que ele tem potencial pra ser top 3, top 2. Top 1 eu acho difícil destronar a Liz. Sendo bem sincero, eu acho que a Liz vai ficar no top 1 aí por um bom tempo, talvez pra sempre. Porque é muito difícil superar o que a Gabi fez no episódio 6 com a Liz. Muito difícil mesmo, assim, que foi fantástico. Mas o Dante tem potencial. É possível, não é impossível, mas é difícil só. E eu acho que o Dante, mano, pelo menos no top 3 ele tem potencial. O Dante tá incrível, tá um personagem foda, mano, tá foda. E por fim eu quero falar um pouquinho sobre o César, descobrindo que a Graça e o Nestor estão mortos. E isso é muito interessante, né, porque claramente a gente entrou na casa deles, a gente conversou com ele, no caso do Dante e o Joey entraram na casa dele e conversaram com eles. E eles estavam lá, né? Eles conversaram, eles estavam lá antes mesmo. O Luciano conversou com eles também, né? E a Estrela e tudo. Então, o que tá rolando, né? Por que eles estão mortos, de acordo com o Google, pelo menos, que o Kaiser pesquisou? Será que eles são espíritos e... sei lá, mano... A mansão, a gente viu claramente que a mansão, ela muda, ela meio que volta no tempo, né? Porque a casa lá, a sala das crianças, ela mudou, saiu da sala do fotógrafo, mudou pro quarto de boneca, mudou pro quarto vazio, que é como é hoje. Então será que esse poder da casa de voltar no tempo se aplica à vizinhança também? E aí, tipo, quando eles voltarem agora no próximo episódio, quando eles chegarem na casa de novo, a casa do lado dos velhos vai ser, tipo, não vai ter nada, ou vai ser uma casa destruída, tipo, uma casa vazia e um terreno vazio. Ia ser muito foda eles chegando assim e vendo o terreno vazio. Ia ser pica. E eu imagino o que tá rolando com esses velhos. Comenta aí embaixo o que vocês acham, a teoria de vocês sobre o casal de velho. E a gente teve uma informação interessante sobre o Anthony também. O sobrenome dele é Celto. Então o Anthony é tipo o quê? Filho desses dois, ou primo desses dois. Ele tem ligação com o Virgílio, claramente. Não sei se ele foi adotado pelo Virgílio. Na verdade mostra que ele nunca foi adotado, né? O Celto falou que ele nunca foi adotado. Então, mas se ele nunca foi adotado, então por que o sobrenome dele tá Celto? O Virgílio abandonou ele, esses dois velhos abandonaram ele, porque o Anthony é órfão, ele tava no orfanato. Então se ele nunca foi adotado, então claramente tem um buraco aí nessa história. Mas se ele foi adotado, aí beleza, aí
Provavelmente esses velhos adotaram ele, ou o próprio Virgílio adotou ele. E aí ele ganhou esse sobrenome Celto, né? E talvez todos os criptas tenham o sobrenome Celto, né? E aí essa é muito louco, né? Que é Virgílio Celto, Nestor Celto e Graça Celto. E aí todos os scriptas do orfanato, os órfãos, seriam celtos. Seria um plot twist bem foda. Mas enfim, comentem essas teorias sobre esse casal de idosos que ainda vão aprontar muitas traquinagens e vão ter muitas revelações sobre eles ainda, né? Então acho que é isso. Acho que eu cobri a maioria do episódio. Tudo que eu queria falar eu falei. Se você gostou da minha análise, comenta aí embaixo, dá um like no canal, se inscreve para receber toda semana mais conteúdo de ordem paranormal. Eu sou o Sr. Veríssimo, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!